São. Daí, agora sim. Bom, vamos lá, proceder à revisão do documento colaborativo que a gente fez nas 2 semanas anteriores. Vai lá, Lucas. Tá, no caso a pergunta foi, explica a diferença entre requisitos funcionais e não funcionais. E como resposta eu dei que requisitos funcionais se tratam sobre o programa que deve oferecer para o usuário, o que o programa deve oferecer para o usuário, enquanto os requisitos não funcionais tratam das limitações / regras que o programa vai apresentar. Exemplo, eu dei que o programa deve cadastrar o usuário como requisito funcional, e sendo o requisito não funcional, no caso, que é necessário se cadastrar novamente para quando abrir o programa de novo, no caso. Beleza. Aí eu coloquei uma observação aqui, né? Eu não sei bem se esse é um exemplo de requisito não funcional adequado. Não é necessário se cadastrar novamente quando abrir de novo o programa. Porque não é necessário, deixa em aberto o que é para ser feito, certo? Então, talvez seria melhor escrito, né, se fosse assim, somente será possível se cadastrar uma vez. Né? Somente será permitido um cadastro por CPF, alguma coisa assim, percebe? Uhum. Isso fica de maneira, ilustra uma limitação, né, uma restrição de uma maneira mais clara, certo? Certo. Vamos para a próxima aqui. Sara. Aliás, vamos pular essa aqui, porque essa aqui não é conteúdo do primeiro bimestre, tá? A gente vai pular. Vamos lá, Ana Letícia. Pode ler a pergunta, por favor? Tá, a pergunta que eu fiz foi para explicar a primeira fase do modelo em cascata. E a Anabel respondeu. Eu respondi aí que o modelo cascata é empregado na engenharia de software e apresenta algumas etapas, sendo a primeira delas a análise e levantamento de requisitos. Nessa fase, o desenvolvedor do sistema trabalha em conjunto com o cliente, esse que vai fornecer o maior número de detalhes que devem constar no software. Com isso, terá a ideia e os desejos do idealizador, que é o cliente, e a partir daí são definidos os requisitos funcionais e não funcionais, que especificarão e definirão as necessidades e as regras a serem observadas. Após isso, ocorre a parte de seleção dos requisitos essenciais e depois a documentação dos mesmos no arquivo de fácil compreensão. Então, eu não sei se sobrou mais alguma coisa para explicar, né? Além do que já foi colocado aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém colocaria, né, um complemento nessa resposta? Ou está tranquilo? Talvez, né, a gente pudesse observar aqui, com isso se terá a ideia e os desejos do idealizador. Aí aqui, mas isso aqui já é tipo uma tentativa de contribuir, assim, um pouco além da própria resposta, tá? Porque às vezes o cliente tem uma ideia e ele tem um desejo, certo? Mas muitas vezes o que o cliente quer não é exatamente aquilo que vai resolver o problema dele, né? Então, essa fase de análise e levantamento de requisitos, ela pode ser usada também para promover uma diferenciação entre o desejo do cliente e a necessidade do cliente. A necessidade é o que vai permitir, de fato, que ele tenha o seu problema resolvido, que ele tenha a solução. E muitas vezes o que ele quer pode ser alguma coisa que vai até inviabilizar, né, às vezes, a execução do projeto, tá? Lucas? Ok. Aí, se alguém não concordar com o meu comentário, pode, por favor,
o debate está aberto, tá? Lucas, pode ler para a gente de novo a pergunta, por favor? Certo. Cite algumas vantagens e problemas sobre o modelo de cascata. Quem respondeu foi a Ana Letícia. Eu respondi que a vantagem do modelo em cascata é a possibilidade de trabalhar em equipe com diversas ideias, técnicas e soluções diferentes. E outra vantagem é que o escopo do projeto fica claramente definido, possibilitando trabalhar com mais foco. Em contrapartida, todos os requisitos precisam ser definidos já no início do projeto. Além disso, é necessário que todos os integrantes da equipe, quando é feito em equipe, sigam no mesmo ritmo. Caso alguém esteja atrasado no cumprimento da sua fase, fica difícil para a equipe avançar. Então, eu coloquei aqui como uma boa resposta, né? E o que a gente pode colocar aqui para complementar? No modelo cascata, cada fase produz um documento que serve de entrada para a fase seguinte, certo? E aí, como a Ana Letícia colocou, existe a necessidade que todos os integrantes sigam no mesmo ritmo. Quando se diz siga no mesmo ritmo, a gente pode dizer também que é importante que eles tenham o mesmo grau de comprometimento em entregar para a fase seguinte documentos bem elaborados. Porque um erro, lá no começo, ele pode ser verificado, por exemplo, talvez só lá na fase de implantação. E aí faz com que todo o projeto tenha que ser revisado novamente. Porque uma mudança lá nos requisitos, ela pode se propagar por todas as fases do projeto. Então, por isso que é importante que tudo seja bem feito desde lá do começo. E, para isso, todos têm que ter um alto grau de comprometimento em entregar os documentos bem feitos para a próxima equipe. E eu digo a próxima equipe porque, muitas vezes, a equipe que implanta um projeto não tem nenhum integrante da equipe que fez o levantamento de requisitos. Então, como muitas vezes as pessoas pensam, como não sou eu que vou programar isso aqui, eu vou deixar o requisito do jeito que está mesmo, o programador que se vire. Mas essa não é uma boa abordagem. Vinícius, está aí? Estou sim. Nós vamos pular isso aqui também, que não está também no conteúdo do primeiro bimestre. Nós vamos deixar para o segundo, tá? O Pedro Lucas, está aí? Oi, tô aqui. Pode ler, por favor, essa pergunta que está na tela? Tá. Cite duas técnicas de levantamento de requisitos e como especialistas na área de negócios podem participar desses processos, mesmo sem conhecimento prévio em programação ou engenharia de software. Cara? Eu posso ler e aí depois explicar, no caso? Por favor. Certo. Duas técnicas de levantamento de requisitos que podem ser utilizadas são brainstorming, como já exemplificado em sala de aula, e workshops de requisitos. Sobre a participação de especialistas em diferentes ramos de negócio, que não o do desenvolvedor de software, esses podem contribuir para aspectos gerais de funcionalidades que devem ser oferecidas pelo sistema do usuário, como, por exemplo, durante o levantamento de requisitos para um aplicativo de auxílio nutricional. É não apenas útil, como também necessária a participação de um nutricionista para contribuir com as informações necessárias, não para o desenvolvimento do sistema em si, mas para a construção do que será oferecido ao usuário em termos de informação. Ou seja, a gente, no caso, as técnicas de levantamento de requisitos, que a gente já estudou em sala de aula, e a participação de uma pessoa que não é da área de desenvolvimento de software, ela é necessária quando você vai desenvolver algum software de um tema específico, como no caso eu exemplifiquei aí, qualquer aplicativo, por exemplo, que tenha uma função específica que vai oferecer algo para o usuário,
e precisa de um conhecimento específico que não é da área do desenvolvedor. Então, ele precisa de um especialista que seja dessa área específica. Então, é sempre necessário esse especialista que não seja da área do desenvolvedor de software. Acho que eu falei um pouco confuso, mas não sei se deu para entender muito bem, é isso. Bom, o que acontece? Muitas vezes, esse especialista que, no tema da aplicação, né, que o pessoal chama de domínio, né, esse especialista no domínio, muitas vezes ele é o próprio cliente. Por exemplo, vou pegar aqui o gancho do que você escreveu, um nutricionista, possivelmente ele é o cliente do programador, é o nosso cliente, né? Então, ele realmente não entende nada possivelmente ele não entende de programação, mas ele vai participar com o conhecimento dele, colocando ideias da onde vão ser tirados os requisitos funcionais, não funcionais, por exemplo, certo? Agora, talvez, né, a pergunta, ela tenha talvez a gente pudesse interpretar de uma maneira diferente. Por exemplo, no caso que você citou aqui, o nutricionista, ele é como se fosse o cliente, né? Agora, vamos imaginar uma pessoa que faz parte da empresa que vai desenvolver o sistema e que não entende de programação. Como ela vai participar desse processo? Muitas vezes, mesmo sem entender de engenharia de software, você pode ter profissionais que têm habilidades em comunicação, habilidades em tabulação de dados, habilidades em conduzir reuniões, conduzir workshops, certo? Tem perfil de liderança que vão conseguir manter um brainstorm organizado durante todo o seu tempo de execução, certo? Então, mesmo que ele não consiga enxergar de maneira geral todo o processo da engenharia de software, tem profissionais que vão poder contribuir dentro de etapas específicas, né? Então, essa pergunta, ela poderia ser observada por esses dois lados. E aí, eu não sei não sei qual foi eu acho que a pergunta, ela puxava para esse lado que a Sara explicou mesmo. Mas poderia ter essa outra abordagem também. Achei que ficou muito boa a resposta. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. Eric, está aí? O Eric não está aí. Então, o Pedro que colocou a resposta, lê a pergunta e a resposta para a gente, por favor. Tá bom. A pergunta é: quais os critérios de qualidade de requisitos? E a resposta é um monte de critério aí. O primeiro é o correta. Cada requisito satisfaz ao menos uma necessidade. Completa, todos os elementos significativos estão descritos. Clara, possui uma única interpretação. Modificável, deve ser fácil de realizar modificações. Priorizada, cada requisito possui importância ou relevância baseado em um ou mais critérios. Verificável, há um método para demonstrar a satisfação de cada requisito. E rastreável, indica a relação e origem dos requisitos. E a explicação é que são os critérios mesmo, cada critério tem que ser, todos os critérios têm que ser obedecidos para que o requisito seja de qualidade, ele tem que cumprir a função que cada critério indica para ele. A ideia dessa pergunta, né, ou a ideia por trás dessa resposta, é a seguinte: cada um desses adjetivos, cada uma dessas qualidades, vamos dizer assim, de um requisito, se você deixar de cumprir, pode acarretar problemas no futuro. Essa é a questão, né? Cada uma delas, se você não cumprir, pode gerar problema no futuro. Vamos pegar aqui. Correta, por exemplo. Imagina que o cliente tem uma necessidade e você coloca como requisito algo que não vai satisfazer
aquela necessidade do cliente, não vai cumprir aquela necessidade que o cliente tem. O requisito está incorreto. Lá na frente, quando você for entregar o sistema, implantar o sistema, o cara vai dizer, olha, isso aqui não foi o que eu pedi. Por exemplo, completa. Uma descrição incompleta, ela faz com que, possivelmente, o programador deixe de implementar alguma função. De novo, na hora da entrega, vai dar problema. A clareza. Um requisito ele não deve ser ambíguo, não deve ter mais de uma interpretação. Porque se o programador interpretar de maneira diferente do que foi proposto, então vai dar problema também. Deve ser modificável. E aí, essa história do modificável é engraçado, porque ela tem que ser modificável quando? Eu vou até colocar aqui. Ela tem que ser modificável quando? Na fase de análise, na fase de programação, de codificação, porque se você for deixar para modificar lá na codificação, talvez seja mais complicado. Mas, quando se diz modificável, é que você pode alterá-lo sem ter um grande impacto em outros, por exemplo, né? Priorizada, cada requisito possui uma importância baseada em um ou mais critérios. Quer dizer, se ele não é importante, ele não tem que estar lá, possivelmente. Certo? Então, se você encher a análise de requisitos, né, com requisitos que não são prioridade, você pode deixar o projeto muito grande, necessitando mais tempo para a execução, tornando ele mais caro e por aí vai. Verificável. Tem que ter um jeito de saber se aquele requisito foi atingido. Se não, não tem como você garantir isso lá para o seu cliente. E rastreável, né? Você tem que ter um jeito de saber por que aquele requisito foi colocado lá, da onde ele vem, qual é a ideia por trás dele, certo? Então, todos esses elementos que foram citados aqui nessa resposta, eles são coisas, né, são características que os requisitos devem ter, e caso não tenham, possivelmente vai dar um problema lá no futuro. Matheus, está aí? Oi. Pode ler para a gente essa pergunta? Beleza. Para a construção de um software, existem várias etapas. Dentre elas, uma chamada levantamento de requisitos, que é bastante importante. Explique por que o levantamento é uma das fases mais importantes e para que serve afinal. O Vinícius vai fazer a leitura da resposta, e aí eu coloquei aqui uma observação, e eu gostaria que você, né, fizesse algum comentário, assim, ou alguém auxiliasse o Vinícius em relação ao que foi comentado aí em vermelho. Bem, a minha resposta foi: o levantamento de requisito é muito importante para a construção de um software, pois é nele que vai identificar as necessidades do usuário, restrições, se é possível que o cliente quer, como executar, cronogramas, divisão de grupos e o que deve estar presente no software, dentre outros. Ali o senhor colocou uma observação sobre o cronograma e as divisões de grupo, né? Que o senhor não entendeu essa relação. Depois eu fui para analisar e percebi que eu estava errado em citar essas duas construções aí, no caso, que para se utilizar no levantamento de requisito. Se empolgou na hora de responder. Foi bem isso mesmo. Mas veja só, uma coisa que a gente pode aproveitar, né, para a vida é observar o que foi perguntado, né, e a resposta. Então, quando a gente fala, volta aqui, ó. Quando a gente volta aqui, correto, completo, claro, modificável, priorizado, verificável, rastreável, você pode tentar buscar essas características aqui numa simples resposta.
Então, por exemplo, aqui ele está falando, tem várias etapas e tem o levantamento de requisitos. Por que ela é importante e para que serve? Então, é importante para a construção, ó, aqui, identificar as necessidades do usuário e restrições. Aqui, praticamente, responde a pergunta de maneira, vamos colocar assim, já quase responde a pergunta completa, né? Agora, só falta dizer por que isso é importante. Isso aqui é o que ela faz, é para que serve. Por que ela é uma das fases mais importantes? Quem pode ajudar o Vinícius? Alô, alô? Matheus? Matheus? Oi. Então, por que, vamos tentar ajudar o Vinícius, por que o levantamento é uma das fases mais importantes? Assim, professor, eu acho a mim que, até onde eu sei, é um dos mais importantes, porque, que eu coloquei, acho que, talvez eu não coloquei, que é onde é que o cliente, né, vai falar para o, digamos ali, para o analista de programação ali, a pessoal que vai fazer questionário ali, vai dizer o que quer, né? Por isso que eu acho que é uma das mais, ela é uma das mais importantes por causa disso. Onde o cliente vai dizer, de fato, o que quer para o programador ali, para o que ele quer que seja no final, entendeu? Da programação. Pois é, mas são duas perguntas, não são? Ó, por que... Vou colocar aqui, ó. Por que é uma das fases mais importantes? Eu vou colocar essa aqui em verde. E para que serve, afinal? Se são duas perguntas, vamos tentar achar duas respostas. Certo? Essa aqui, ó, responde o para que serve, afinal. E essa outra aqui? Por que é uma das fases mais importantes? Pode ajudar aí, Matheus? Acho que é porque nela é que a pessoa que vai fazer vai identificar o que ela quer, que tem que entender o que ela realmente quer. Entendi. Ô, Lorenzo, você acha que o fato... Ó, eu vou escrever a pergunta aqui, tá? Dentro do contexto do modelo de ciclo de vida em cascata, o fato do levantamento ser a primeira etapa influencia na sua importância? O que você acha? O fato de ser o primeiro torna ela mais importante de alguma maneira? Eu acho que sim, porque para você começar a fazer uma coisa, você tem que ter todos os dados que você vai querer utilizar ao longo do seu projeto, né? Beleza. Lourenço disse que sim. Quem pode complementar? E uma menina agora, Damares. Você concorda com o Lourenço? O fato de ser a primeira? Eu acho que o levantamento de requisitos, ele constrói ali uma base para o projeto, para você não se perder no futuro do que você tem que fazer, para que ele vai servir. Quando você levanta requisitos, você
determina pontos importantes ali para a sua construção, né, do projeto, para codificação. E isso permite que o programador ele tenha um foco e não se perca ou não saiba exatamente o que fazer. Então, eu acho que é uma base ali para o projeto. Isso é importante. Certo. Bom, nesse sentido, o que acontece com um projeto que a base dele é ruim, é fraca? Não vai sair nada bom, né? Cai. Né? Se a base é ruim, ele cai. Então, veja, o fato de ser a primeira etapa, ela influencia em todo o resto, porque o modelo não é exatamente em cascata. Então, se, nesse caso aqui, a gente está falando de modelo cascata, se um erro na primeira fase, né, se cada fase alimenta a próxima, um erro na primeira vai alimentar a segunda já vai partir de uma coisa errada, não é? Então, se você já começa errado, se a segunda fase já pega um documento que vem incompleto, que vem errado do levantamento, tem como ela dar certo? Vinícius? Tem não. Não tem. E aí tem que fazer o quê? Errado. Exatamente. Aí tem que dar um jeito de detectar e voltar lá para o requisito para fazer de novo, certo? Certo. Beleza. A ideia é justamente essa. Damares, pode ler a pergunta para a gente? Ok. Explica a importância dos indicadores de qualidade de requisitos. Exemplificando possíveis problemas que justifiquem seu uso no levantamento de requisitos. Stanley? Ele não está aqui, eu vou ler a resposta. Ao indicar um requisito, é possível que ele não tenha sido claro, necessário, atingível, etc. Os requisitos servem para guiar a construção do software, portanto, é importante avaliar a qualidade de todos eles para que sejam úteis e cumpram o seu papel. Os indicadores de qualidade impedem que utilizemos termos incorretos ou que deixemos algum requisito de fora, e entre outros problemas. Então, eu estava com o microfone desligado, né? Essas duas perguntas, essa aqui e a dos critérios de qualidade, elas poderiam ser mescladas, né? As duas, se fossem mescladas, dariam um texto interessante sobre essa questão da qualidade dos requisitos. Ingrid, vamos lá? Ingrid, está aí? Não. E a Júlia? Professor, deu um bug no meu computador aqui, eu vou tentar abrir o documento no celular, tá bom? Mas você não está vendo a minha tela? Tô, mas eu não tô conseguindo enxergar direito. Tá bom, então. Prontinho. É para ler a pergunta? É porque a Ingrid não está respondendo? Não, voltei. É porque o computador desligou do nada. Então você pode ler a pergunta e a Júlia lê a resposta. Uhum.
No processo de levantamento de requisitos, existem 3 tipos de atividade. Explique o objetivo de cada uma delas. Tem a técnica de elicitação dos requisitos, que é uma fase do projeto onde são extraídas informações do cliente para determinar quais serão os requisitos do sistema. Aí tem a análise de requisitos, que tem a função de determinar o estado do requisito, ou seja, irá determinar se o requisito está incompleto, ambíguo, contraditório ou inacabado. Aí o registro dos requisitos tem a função de documentar os requisitos utilizados, utilizando os casos de uso, o processo de especificação ou a linguagem natural. Daí eu coloquei aqui algumas observações, que assim, elicitação de requisitos é uma fase, é uma etapa, né? Um conjunto de atividades que inclui algumas técnicas. Isso aqui a gente pode desdobrar em algumas coisas. Essa análise de requisitos aqui, ela refaz, né, faz com que a gente revisite aquela pergunta da qualidade que foi citada mais cedo. E ainda, aqui no registro, né, fala de casos de uso, que é conteúdo do próximo bimestre, né, segundo bimestre. E fala da linguagem natural. O caso da linguagem natural, basicamente é texto, né? Então, nessa noção de texto, a gente pode classificar esses requisitos de diferentes formas. Só para citar, requisitos funcionais e não funcionais, por exemplo, certo? Então, quando eu coloco essas observações aqui, eu estou querendo chamar a atenção, né, para o fato de que essas perguntas, raramente elas são isoladas umas das outras, né? Várias delas estão conectadas, assim. Então, minha sugestão é que vocês, quando forem estudar, tentem fazer essa conexão entre as perguntas e respostas. O André está aí? O André não está, então o Lorenzo pode ler para a gente a pergunta e a resposta, por favor. No modelo cascata, todos os passos têm sua importância. Qual é a importância do passo de verificação ou teste? Resposta. Essa etapa é importante porque evidencia se os erros de comportamento do software foram solucionados e assegura que as entradas definidas produzam resultados eficientes. Aí só perguntou o que acontece se forem encontrados erros, né? Exato. Ele volta, né, na etapa, ele volta. Ele volta para qual etapa? A professora, não me lembro, de verdade. Aí é o seguinte, na hora de testar, tem vários tipos de erros, vários tipos de problemas que podem ser encontrados, certo? Podem ser encontrados problemas de lógica, podem ser encontrados problemas de limites, podem ser encontrados problemas de software, podem ser encontrados problemas de conexão. E aí, dependendo do tipo de erro, vai voltar para a fase de codificação, vai voltar para a fase de projeto, vai voltar para a fase de análise de requisitos, certo? Então, para onde ele volta, depende do tipo de erro que foi, do tipo de problema que foi encontrado, tá? Tiago? Oi? Lê a pergunta para a gente? Tá bom, peraí. Vou me enxergar aqui. Tá. Os requisitos devem ser levantados visando as necessidades do cliente e do próprio sistema. Sabendo-se disso, qual a importância de construir uma matriz relacionando os requisitos dependentes entre si?
Aí eu respondi. Com a construção da matriz de rastreabilidade, é possível identificar de uma forma simplificada e eficaz quais requisitos são afetados por eventuais mudanças no escopo do projeto, o que garante que a tomada de decisões sobre mudanças sejam feitas a partir de análises confiáveis. Exemplo que faltou. Eu coloquei esse exemplo aqui, na verdade, é porque eu achei muito boa a resposta, né? E eu queria convidar alguém da turma, né, para ajudar a colocar um exemplo, assim. A gente já falou sobre matriz de rastreabilidade, né? Então, por exemplo, se a gente colocar um requisito do tipo: o sistema deve permitir aos usuários fazer a impressão de comprovantes, certo? Então, se você coloca um outro requisito que diz que somente usuários administrativos poderão imprimir, né? Esse requisito ele não tem um impacto direto no outro? Sim. E aí, por exemplo, você vai tomar uma decisão, né, do tipo: vou comprar uma impressora. Quanto custa uma impressora? A impressora custa sei lá quanto. E você percebe que tem muitos usuários que vão poder imprimir. Então, o custo com impressão ele pode deixar todo o projeto mais caro, certo? Então, você pode, por exemplo, mudar esse requisito da impressão, sabendo, e quando você muda esse requisito, você sabe exatamente em quais outros vai ter algum impacto, certo? Talvez o exemplo não tenha sido o melhor, mas o importante é saber que quando você muda uma coisa, saber no que ela vai impactar, certo? Lorenzo? Qual é a ordem que o modelo cascata segue? Aí o André não tá, né? São 5 fases: análise, projeto, implementação, teste e manutenção, respectivamente. As fases são colocadas de forma que, se forem feitas corretamente, não gerem problemas maiores que podem prejudicar o trabalho perto de sua finalização. Eu deixei essa observação aqui, e eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada depois, né? E tem algumas variações, algumas melhorias que foram feitas no modelo em cascata, sem descaracterizá-lo, né? Júlia? Existem diversas técnicas que podem ser empregadas para realizar o levantamento de requisitos em um projeto de sistema. A técnica Brainstorm foi trabalhada no primeiro bimestre. Sendo assim, quais são as vantagens e desvantagens dessa técnica? Pois estão me devendo uma resposta, tá? Stanley? Não tá aí. Guilherme? Oi, professor. A pergunta feita pelo Stanley foi o seguinte: como a matriz de rastreabilidade auxilia no levantamento de requisitos? Minha resposta foi o seguinte: a matriz de rastreabilidade auxilia na compreensão dos relacionamentos existentes entre os requisitos do software e aprimora a análise e organização de todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Exato, aquilo que a gente já conversou. De repente, para juntar essa resposta, essas duas perguntas e essas duas respostas, se a gente colocasse um exemplo de uso prático, né, talvez deixaria ela bastante completa. Vamos lá, Pedro Henrique.
tem celular disponível aí agora, não? Bom, então a Ingrid pode ler. Tá. A pergunta. No modelo cascata, após a tradução dos requisitos na fase de projeto e antes que a codificação se inicie, é ideal se concentrar em 4 atributos no software. Quais são eles? Resposta: estrutura de dados, arquitetura de software, detalhes procedimentais e caracterização de interface. O que foi isso, gente? Bom, essa pergunta ela não está exatamente no foco do primeiro bimestre, né? Mas o que acontece? O que acontece lá na fase de projeto? Na fase de projeto, a gente vai desenvolver uma série de diagramas que vão descrever o que foi feito na análise de uma outra forma, né, em forma de projeto. E aí é onde essas definições de estrutura de dados, por exemplo, análise orientada a objetos, né, que vai gerar aquele diagrama de classes, a arquitetura, que vai definir quais são os módulos, né, detalhes procedimentais, que pode ser colocado como dentro dos diagramas de atividade, de sequência, e caracterização de interface, que é o projeto de interface que a gente já viu lá no primeiro ano, né, lá em projetos de interface web, por exemplo. Guilherme, pode ler para nós a última pergunta? Pergunta. Sobre a fase de projeto do modelo cascata, no que ela consiste e quais os fragmentos deixados para a fase de implementação? Professor, eu acho que na hora de escrever, eu acabei me confundindo com o nome, né? O comentário foi que, em vez de fragmento, seria artefato ou documento deixado. É isso mesmo, mas é uma boa pergunta e aí vocês vão ficar me devendo uma resposta para ela também, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse documento aqui? Enquanto isso, vamos para o próximo. Vou fazer uma nova rodada aqui. Lorenzo? Licença, professor. Só uma coisa. Esse vai cair... É só o conteúdo para a prova da semana que vem, no caso, é do primeiro bimestre, certo? Isso. Aí vai cair mais a fase de levantamento de requisitos. E eu não sei se o senhor falou, mas casos... Aquela questão do diagrama de caso de uso, vai cair no primeiro ou segundo bimestre? Segundo. Tá certo. É que se você observar lá nos tópicos, né? O primeiro bimestre, ele vai a parte de modelo de ciclo de vida, técnicas de levantamento de requisito e requisito funcional e não funcional. Daí, a partir daí, começa a parte do segundo bimestre, que a gente iniciou com casos de uso, né? Beleza? Sim. Lorenzo. Qual a importância do questionário para o levantamento de dados? Aí o Ícaro não tá, né? O uso do questionário para o levantamento de requisitos é importante, pois traz vantagens à coleta de dados por não ter limites geográficos, podendo ser respondido no horário e local que o cliente preferir, além de ser de fácil elaboração e fácil entendimento por parte do cliente que o responderá. Então, será que é realmente de fácil elaboração e de fácil entendimento? Porque só vai ser de fácil entendimento se tiver bem elaborado, né?
e para ficar bem elaborado. Então, assim, não estou dizendo que está errado a resposta, não, tá? Até porque o Ícaro não está aí, né? Não estou dizendo que a resposta está errada, mas realmente o questionário, a utilização de questionários, ela tem diversas vantagens, mas tem que se tomar o cuidado também, né? Já que pode ser respondido no horário e local que o cliente preferir, possivelmente nesse horário e nesse local, o analista não vai estar junto dele para tirar alguma dúvida, né? Então, pode ser então que tenha algum problema nesse ponto, tá? Então, vamos analisar com cuidado essa resposta aqui. O Ícaro não está aí, Ana Letícia, pode ler? Tá bom. Quais são os 4 princípios básicos do JV? E a resposta? Ok. A resposta é dinâmica de grupo, uso de técnicas audiovisuais para aumentar a comunicação e o entendimento, utilização de documentação padrão e manutenção do processo organizado e racional. Bom, sobre isso não tem muito o que comentar, né? A pergunta é bem direta, então vamos deixar assim por enquanto. Aí a Ana já aproveita e pode ler a próxima, né? Ok, essa foi a minha pergunta. Como deve ser feito um questionário? Primeiramente, E é aí o importante Lourenço pensar... respondeu. Primeiramente, é importante pensar no tema das perguntas do questionário. O segundo passo é dar instruções para o preenchimento. O terceiro passo é introduzir o questionário. E após isso, como último passo, são as perguntas. Em relação a como definir o tema de um questionário, eu acho que você vai definir o tema do questionário a partir do que você está querendo saber com aquele questionário, né? E a questão de dar instruções é colocar, por exemplo, em tópicos, sabe? A pessoa responde, coloca seu nome completo, responda assim, responda dessa forma, entendeu? Mas depende muito de questionário para questionário. É que assim, quando você coloca nessa ordem, né, essa minha pergunta aqui, ela começa a ter sentido, né? Então, tipo, primeiro eu vou dar instruções para o preenchimento, mas eu nem sei quais são as perguntas ainda, como é que eu vou dar instrução para preencher? Né? Então, talvez, né, a gente possa revisar isso. E assim, quando a gente diz, é importante pensar no tema, a gente pode partir de alguns princípios, né? Por exemplo, pensar no tema, quando coloca... Talvez eu não tenha me sentido à vontade com o termo pensar, né? Talvez, ao invés de pensar, a gente poderia colocar investigar o tema, buscar informações sobre o tema, para que você possa fazer elaborar perguntas mais precisas, né? Pensar ficou um pouco vago. Essa foi a minha avaliação, né? Introduzir o questionário, não sei, talvez seja um texto, né, explicando o porquê daquele questionário e tudo, mas se a gente for pensar que dentro de um contexto em que, vamos supor que nós estamos sendo contratados para desenvolver um software, né, e estamos na fase de aplicação de questionário. As pessoas que vão receber aquele questionário, possivelmente elas já estão por dentro do assunto e tudo, né? Então, é importante ter um texto para introduzir o questionário, mas o que acontece? Aqui não ficou claro se isso aqui descreve a estrutura do questionário ou se é como os passos para a construção de um questionário. Entendeu? Acho que
eu não fiz as perguntas certas aqui, né? Então, a minha dúvida, na verdade, aqui se está discutindo, se está falando da estrutura de um questionário ou dos passos para desenvolver um questionário. Acho que a gente pode reformular isso aqui para não cair na ambiguidade, tá? Mas não estou dizendo que está errado, não. Só podia ser diferente. E aí o Eric não está aí. O Pedro Henrique também não. Então, nós vamos pular. Sara? Sara? Perdão, eu tava resolvendo um negócio aqui com a minha irmã. Um minutinho. Minha irmã pequena tem aula de tarde também. Para ler a minha pergunta? Isso. Quais são as 4 etapas da engenharia de requisitos? Daquele vídeo que o senhor enviou, quando o senhor mandou essa atividade, o senhor mandou vários vídeos para a gente ver. Tinha um sobre as etapas de requisitos, de especificação de requisitos, e aí a gente estava estudando sobre elas e tal, e aí eu perguntei quais são as etapas da engenharia de requisitos. O Lucas respondeu, mas não está aqui para ler, né? Elicitação, análise, especificação e validação. De alguma maneira, essas fases aqui, né, são coisas que a gente já falou anteriormente, né? Então, enfim, como foi uma pergunta direta, acho que não tem necessidade da gente fazer muitos comentários. Mas essa aqui, já que o Lucas não está aí, acho que a Sara pode ler para a gente a pergunta e a resposta, tá? Tá bom. Vamos lá. Cite coisas que podem ajudar a conduzir a entrevista. Perdão. Deixa eu só abrir aqui, para deixar mais fácil de ler aqui. Para conduzir uma entrevista de forma mais eficiente, deve-se fazer com que o entrevistado fale o máximo possível, fazendo então, para conduzir de forma eficaz, perguntas o mais abertas e abrangentes possível, anotar tópicos ou frases para relembrar o que foi dito e repetir o que o entrevistado disse para verificar se foi claro o entendimento. No caso, a pergunta aqui que o senhor fez, qual a fundamentação de fazer perguntas abertas e abrangentes? No vídeo desse link aqui embaixo, falava sobre fazer perguntas mais abrangentes, no sentido de não deixar nenhuma coisa faltar para que não ficasse... Não fazer uma pergunta que fosse... Não no sentido de direta, sabe? Mas não fazer uma pergunta que fosse muito simples e deixasse faltar alguma coisa. Então, no caso, você faria uma pergunta que a pessoa... Por exemplo, como a gente faz com as questões... como a gente faz, por exemplo, com as questões, sei lá, da escola, que os professores reclamam com a gente. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí a gente vai lá e responde, sim. Não, não é sim. Ele quer que a gente desenvolva. É mais ou menos isso. A gente não quer uma resposta que seja sim ou não. A gente quer que ele desenvolva a resposta dele para que a gente entenda exatamente o que ele quer. Então, a gente tem que fazer uma pergunta abrangente para que ele não responda só com sim ou não, para que ele responda de forma mais ampla, para que a gente tenha um entendimento completo de tudo que ele pode querer e de tudo que pode trazer alguma confusão para a gente na hora de construir isso. Não sei se deu para compreender. Eu entendi perfeitamente. Talvez não tenha ficado muito claro na hora de escrever. Não faz sentido, né? Mas talvez... Aí eu vou falar duas coisas. Primeiro, em relação ao sentido de abrangentes, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses, em amarelo, certo? O sentido ideal para abrangentes nessa frase, né? Vou colocar assim, ó. Que
Só um segundinho, pessoal. Retornando, porque home office tem dessas coisas, né? Então, o que acontece? Aqui é o seguinte, abordem, vamos colocar assim, todo o escopo do domínio, vamos colocar assim, do domínio a ser, do domínio, certo? Então, a abrangência nesse sentido é que ela aborde todo o escopo do negócio. Vamos colocar do negócio, né? Mais legal. Que não deixe faltar, que não deixe lacunas. Acho que foi mais ou menos isso que você quis dizer, né, Sara? Foi sim. Então, essa é que é a ideia, né? E em relação ao que você comentou sobre as respostas que os professores pedem, né? Eu não vejo nada de mal numa resposta sim ou não, certo? Para mim, quanto mais simples a resposta, maior a chance dela ser precisa, de não ter ambiguidade e de ser verificável, né? Então, eu não vejo nenhum problema com isso. O que eu vejo problema, na verdade, é assim, se a pergunta que foi feita te permite responder apenas sim ou não, e aí o professor vai lá e diz que não era isso que eu queria, então ele é que tinha que ter perguntado melhor. Minha humilde opinião. E eu já falei isso para vocês. Esse caso que eu estava falando, então. Se algum dia eu der um vacilo numa prova e tiver uma pergunta que permita a você responder sim ou não, sem você se complicar numa possível explicação, aproveita. Porque não vai ser todo dia que você vai ter essa chance comigo, não. Então, assim, a qualidade da resposta, ela reflete também a qualidade da pergunta, tá? É nesse sentido, no caso, que eu estava falando, que eu quis construir a resposta da pergunta do Henderson, né? Que é fazer as perguntas de forma que se culmine em respostas mais vamos dizer assim, mais completas, não apenas em sim ou não. Você tem que trabalhar isso no caso, você que está entrevistando, você que está fazendo as perguntas, tem que trabalhar isso. Exato, compreendido. O Pedro está aí? Não. Bom, essa pergunta aqui foi engraçada, porque eu não sei se foi feito pelo celular, né? Mas o Jade aqui, ao invés de Joint Application Development, saiu Joinville, né? Aí eu coloquei aqui que eu não sabia que a técnica era de Santa Catarina. Joinville, cidade catarinense e tal. Piadinha ficou sem graça, o Eric não está aí para responder. E como foi uma pergunta direta também, não sei se faz sentido a gente fazer comentários, né? O Ezequiel está aí? Oi, boa tarde. Boa. Perguntei o que é um questionário, como o senhor bem corrigiu, no contexto da engenharia de software. E a Damares respondeu. O questionário pode ser considerado uma variação da entrevista, pois também é constituído por uma série de perguntas. No entanto, o questionário é ausente de intervenção pessoal. Não há qualquer interação com o cliente e geralmente visa atingir uma maior quantidade de pessoas de uma maneira rápida. Respondeu de forma direta, eu não vi nenhuma necessidade de complementar, mas vocês fiquem à vontade, tá? E o Matheus perguntou... No levantamento de requisitos,
Porque o cliente não lida diretamente com o programador que irá fazer o software, mas sim com a pessoa que não entende muito de programa em si. Aí eu coloquei a resposta. Dentre as técnicas de requisito, o cliente lida primeiramente com o analista de sistema. É quem irá fazer a entrevista para identificar o que ele está precisando, ou seja, extrair o máximo de informações possível para que possa ter uma boa explicação no final. Aí o senhor colocou a observação que faz o seguinte: a pergunta foi efetivamente respondida? Pois é, e aí? Aí, tipo, de acordo com o que a gente já discutiu aqui hoje, né, que o senhor também discutiu ali com a Sara e tal, não vai lidar primeiramente com um analista de sistema, né? Mas vai passar por ele, ao meu ver. Mas, tipo, não lida primeiramente com o analista, né? As pessoas que vão fazer o questionário ali, ela não precisa ser exatamente o analista de sistema. Certo, mas ele perguntou foi por quê. Ele não lida primeiramente com quem vai fazer o software, porque eu acho a mim que quem faz o software, ele vai pegar um negócio assim mais, digamos, desbuiado, né? Que vem passando ali por certos processos. Um analista vai montar ali toda a estrutura para ele executar, entendeu? Eu acho a mim que é assim. No mundo ideal, né? No mundo ideal, o programador não participa da análise, ele pega um projeto embasado em requisitos bem levantados, bem escritos, bem redigidos, e ele vai desenvolver o código dele com base num projeto bem feito e bem documentado. Isso no mundo ideal, tá? No mundo real, existe uma grande possibilidade do programador também ser o analista. Então, vamos voltar lá na pergunta. Quem foi que disse que o cliente não lida diretamente com o programador? Certo? Então, é importante frisar que essa situação, ela não é uma situação necessariamente verdadeira. Segundo, não quer dizer que o analista não entende de programação em si. Talvez ele programa melhor do que o próprio programador. Só que talvez ele também seja um bom analista. Então, ele pode fazer os dois papéis, né? Tem habilidades para fazer as duas coisas. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer esse tipo de pergunta, tá? Quando a pergunta não está precisa, a chance da resposta ser clara, coerente, completa, verificável, ela sempre vai diminuindo, tá? E aí o Vinícius perguntou. Dentre as técnicas de elicitação de requisito, a entrevista é uma das mais utilizadas no ramo. Sendo assim, quais são os caminhos para que possa se sair bem na entrevista, entre o cliente e o entrevistador, e por que ela é a mais adotada? E o Matheus respondeu. Os caminhos seria preparar-se para a entrevista, planejar e preparar a entrevista, iniciar a entrevista, conduzir a entrevista e fechar a entrevista. Ela é mais adotada porque conduz a entrevista, contato direto, e as vantagens são maior cobertura para os entrevistados, exposição verbal das ideias, conhecimento mais profundo para o analista, acesso às informações armazenadas informalmente, melhor julgamento sobre os envolvidos e incentivo ao raciocínio do entrevistado e do entrevistador. Beleza. Anabel? Bom, a pergunta foi: explique em que consiste a JAD, técnica de levantamento de requisitos, e por que é considerada uma variação do brainstorm. Aproveite e cite também sua principal vantagem em relação a essa última. E o Guilherme respondeu.
Bom, a JAD, Joint Application Design, é uma técnica que tem como ponto principal a cooperação de toda a equipe envolvida com a solução a ser criada, sendo realizadas reuniões com os clientes. E lá são definidos os requisitos. A técnica JAD é composta por duas etapas principais, sendo o planejamento, que tem o objetivo elicitar e especificar os requisitos, e a fase de projeto, que lida com o projeto de software. É considerado uma variação do brainstorming, pois também utiliza reuniões com partes envolvidas na construção do software, sendo onde ocorrem as chuvas de ideias que são analisadas, aprimoradas e selecionadas. Porém, ao invés de ouvir várias pessoas debatendo e dando sugestões ao mesmo tempo, na JAD, os participantes são divididos em grupos e um líder é escolhido para representar os mesmos. Assim sendo, o levantamento de ideia e requisitos ocorre Perdão, vou ler essa parte de novo. Sendo assim, o levantamento de ideias e requisitos ocorre de uma maneira melhor e mais organizada. Com um texto bem grande, mas resumindo, elas são semelhantes porque juntam várias pessoas para ter várias ideias, mas ela é diferente em um ponto que, em vez de várias pessoas debaterem ao mesmo tempo, elas se juntam em grupos e elegem um líder para debater entre si e expõem as ideias de cada grupo. Achei boa a resposta, ficou bem completa, bem interessante. E aí, pode ler a sua pergunta. Beleza. Durante o estudo de levantamentos de requisitos de software, nos deparamos com duas técnicas semelhantes, a técnica de entrevista e a técnica de questionário. Qual a maior diferença entre ambas as técnicas? Aponte uma vantagem de cada uma das técnicas comparando-a com a outra. Quem respondeu foi a Anabel. Sim. A maior diferença entre a técnica de entrevista e de questionários seria a presença ou não de uma intervenção pessoal. Durante a entrevista, há uma intervenção pessoal com o cliente, envolvendo debates, discussões e sugestões. Já durante um questionário, essa intervenção não existe, deixando a pessoa livre para responder de acordo com a sua percepção e conhecimento a partir de perguntas. A entrevista possibilita uma ótima interação com o cliente, deixando o ambiente propício a sugestões ou correções ao software, e o questionário, por sua vez, possibilita atingir uma gama inumerável de pessoas, tendo a perspectiva de diversos outros, de forma rápida e eficiente. Bom, essa última parte aqui fala da vantagem de uma técnica perante a outra. Como dito, o questionário, a maior diferença é que ela atinge um espaço geográfico assim maior. Você pode enviar um questionário e várias pessoas vão respondê-lo. Mas já na entrevista, as perguntas podem ser feitas e respondidas de forma mais objetiva ou mais clara, e tem a intervenção pessoal, que é o principal ponto de diferença aí. Aí você pergunta, qual é o melhor caminho para combinar essas duas técnicas? Eu pensei que eu não sei não, professor. Bom, um caminho interessante para combinar essas técnicas é o seguinte, fazer uma primeira abordagem por meio de questionário, sobre as questões mais gerais, e as dúvidas, as lacunas, aqueles pontos que necessitam de um maior detalhamento, serem trabalhados numa entrevista, certo? Usar o resultado do questionário para orientar uma entrevista, por exemplo. É uma forma interessante de combinar essas duas técnicas. Sim, é verdade. Damares? Explique como o levantamento de requisitos pode ser aprimorado com o uso de mais de uma técnica do processo. Ingrid? Alô, alô? Oi. A resposta.
Usando mais de uma técnica de levantamento de requisitos, vamos adquirir um documento rico em informação, podendo assim ter menos riscos de haver uma ambiguidade que se tornaria um problema nas próximas fases do ciclo de vida do sistema. Beleza. Tá, mas vamos lá. Essa pergunta aqui, ela tem a ver com isso aqui, né? Uma forma de combinar várias técnicas. Então, a Damares, a pergunta que foi feita aqui, uma ótima pergunta, né? Você poderia dar um exemplo de como aprimorar o levantamento de requisitos usando mais de uma técnica, né? Então, aqui, ó, você respondeu o que se ganha fazendo isso. Mas como esse levantamento, como a junção de técnicas pode ser feita, né? E foi o que a gente comentou aqui no caso da pergunta anterior. Então, essas duas perguntas, elas podem se juntar para complementar uma outra, tá? Essa aqui a gente vai ignorar, porque foi solicitado lá no começo. Não fazer pergunta de VOF, múltipla escolha e tal. Vamos passar por ela. E vamos chegar à pergunta do Rafael. Tá aí, Rafael? Soares? Ah, não. Jalisson? Oi. Aí, pra gente, a pergunta e a resposta? O que é brainstorming? 10 exemplos. Brainstorming ou tempestade de ideias é uma reunião em grupo para debater sobre soluções a um problema. Ele serve como estímulo ao pensamento criativo. O exemplo de uso de brainstorming é resolver problemas de uma empresa, fazendo reunião e gerando várias ideias para solucionar esse problema. Ao contrário disso, um brainstorming também pode ser aplicado em situações positivas, com foco no crescimento dos negócios. Não tem muito o que complementar, não, né? Tá tranquilo. E a sua pergunta? Explique são requisitos funcionais e requisitos não funcionais. O Rafael não está aí, responde. Dentro da engenharia, requisitos funcionais é onde há a materialização de uma necessidade de solicitação realizada por um software. Os requisitos não funcionais são praticamente todas as necessidades que não podem ser atendidas através de funcionalidades. O que não pode ser atendido através de funcionalidade vai ser atendido através de quê? Eu acho que os não funcionais são as restrições ou limitações, né, impostas aos requisitos funcionais. Acho que a gente, não sei, talvez, né, verificar aqui a fonte que o Rafael usou, mas talvez não seja a forma mais adequada de apresentar isso. Chegamos aqui à última, chegamos ao final do nosso tempo também, e eu gostaria de que vocês fizessem uma avaliação breve dessa atividade. Foi uma atividade que se arrastou aí por praticamente 3 semanas, 15 dias aí já, e a gente finalizou hoje com essa apresentação, e aí eu queria que vocês me dissessem aí se foi boa, se valeu a pena, enfim. Eu gostei, achei muito boa a atividade. Aí teve até uma interação com os colegas e tal, e deu para fazer um apanhado geral de tudo que foi ensinado. Foi uma boa forma de revisar. Foi legal. Uma coisa que eu percebi, informalmente, foi que vocês, de alguma maneira, fizeram tipo um grupo de estudo, assim, né? Por exemplo, eu vi aqui a maioria das perguntas do Matheus, quem respondeu foi o Vinícius, e as perguntas do Vinícius, quem respondeu foi o Matheus. De alguma maneira, estavam estudando juntos, né?
A Ingrid e a Júlia, eu consegui perceber também. Então, isso é uma coisa interessante. É importante que vocês formem grupos de estudo, né, mesmo que sejam grupos pequenos, mesmo que sejam grupos pontuais para fazer uma atividade específica, tá? Aparentemente, o resultado foi bom. E eu espero, de coração, que isso se reflita na prova, que vocês possam fazer com facilidade, com tranquilidade, e todo mundo tirar nota boa, beleza? No mais... Top. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho como vai proceder a prova na semana que vem? Cara, Só eu não sei ainda. curiosidade mesmo. Eu não sei ainda. Provavelmente vai ser via Google Form. Provavelmente vai ser formulário Google, mas não vou cravar isso ainda não, tá? Tá bom, obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e ótima semana. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor.